pergunta aqui que a gente até vai antecipar, que é aquela questão do fato inusitado, né, Roberto? Que tem a ver um pouco com a sua evolução profissional. Sim. E aí você conta um pouquinho aí essa coisa que você se reencontrou com uma pessoa, E foi cliente, recente. né? Diga aí essa E foi recente. Foi recente, a gente tinha gravado, Puxa vida. a gente tinha, na verdade, gravado não. A gente tinha acordado, combinado de gravar esse podcast. E isso não tinha acontecido ainda. Há cerca de 2 semanas, nós fomos recomendados, né? O nosso trabalho sempre é por recomendações, recomendados por um banco que visitássemos um cliente no Triângulo Mineiro, próximo, na divisa com Goiás, na cidade de Centralina. É uma cidade no estado de Minas, mas quase divisa com Goiás. E lá eu fui visitar com um head de negócio que trabalha na minha empresa, conosco, lá o Daniel, visitar uma família de produtores rurais, o pai e os filhos. E chegando lá, a gente ouviu a história deles e tal, analisamos um pouco da contextualização deles sobre o problema que eles estão enfrentando, as dívidas que perpassam 25, 30 milhões de reais, e assim, eles realmente estão com dificuldades. Mas eles têm um patrimônio e tal e tudo mais. E durante a conversa, foi fluindo, enfim, no final da conversa, me perguntaram, né, de onde eu era, enfim, sempre isso acontece. E eu comentei que era de Uberaba, que sou de Uberaba, mas que eu morei na região onde eles estão. Eu morei numa cidade que fica a 12 quilômetros de Centralina, onde está esse cliente, onde ele tem propriedade rural e tal. E aí ele falou, que legal, eu morei em 1978, 79 e me mudei em 80, no início da década de 80. E aí eu contei a história para ele, que isso foi antes da Exposebu, portanto, que lá na região eu fazia um trabalho braçal mesmo, no campo. Como a atividade predominante naquela região, antigamente, era a coleta de algodão, era colheita de algodão, plantio e colheita de algodão. A atividade de algodão era predominante na região. E também de cana. Hoje ainda continua a atividade de cana, algodão praticamente não existe lá mais na região, mas é cana, soja, milho e também a pecuária. E aí quando eu contei para ele a história de que eu trabalhei no campo, cortando cana, apanhando algodão lá na região, e era um trabalho manual, isso eu tinha 8 anos, 9 anos, junto com os meus tios e tal, e ele falou assim, olha, pelo que você me descreve, você trabalhou comigo, para mim, da minha propriedade, porque só tinha a minha fazenda aqui na época. Ele era um fazendeiro de grande porte, a família dele. Na verdade, não só ele, a família também e tal. Então, eis que eu me deparei com esse fato inusitado. Olha só. Trabalhei um dia para esse cidadão, para esse senhor, quer dizer, fui funcionário dele lá, temporariamente, num trabalho braçal e tal. E hoje eu voltei lá, sem saber, para reestruturar alguns problemas que eles enfrentam financeiramente. Legal. Então foi uma reviravolta, né? De certo modo. O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. Muito bom.